Bom, neste terceiro bloco a gente inicia questionando, como o Narciso fez, o Osmir também, sobre os 227 milhões, qual é o resultado da aplicação desse recurso na 364. E acrescentando, é verdade que o DENIT está fazendo estudos para construir uma rodovia para o Jordão e para Santa Rosa do Purus? Acrescentando a pergunta. São as duas fases, né? São duas perguntas numa só. Veja, na realidade nós não estamos fazendo estudo. Existe a 307, que é uma rodovia que não foi implantada. Tem aí acho que uns 70 quilômetros e ela é maior do que a cidade. Nós vamos fazer sim. Mas eu digo que a gente come, todo mundo come um boi, mas de bife em bife, né? Então vamos fazer primeiro a BR-364. Igual o dia com o estripador, né? Por partes. O que nós estamos fazendo agora, 227 milhões, não é uma coisa contrária à Bíblia, conforme foi dito aqui no intervalo. Que Jesus Cristo disse, e é verdade, não vamos fazer remenda em roupa velha. A BR-364 não é uma roupa velha. É uma roupa nova que precisa de acabamentos e fundamentos. Porque o problema da BR-364 é estrutura. Estrutura. Os pavimentos que são dimensionados na ordem de 50 centímetros, desde subbase, base e subleito, eles terão que ser, eu imagino, maior, porque a capa asfáltica, ela é selante, ela não é para aguentar o peso, né? Todas as mercadorias, tanto de ida como retorno de mercadorias para o Acre, e essa estrada não está sendo feita para passeio, haverá uma produção, onde acredito, muito maciça, e a produção que nós temos agora é uma produção pesada, que é a extratividade da madeira, estragam muito a estrada. Nós temos problema de fiscalização. Eu me sinto no DENIT, às vezes, enxugando o gelo, porque nós temos uma tonelagem, as estradas são feitas para um determinado peso, e nós rodamos na estrada com capacidade muito alta, porque nós não temos balança para controlar. O governo do Estado fez um esforço muito grande nesse sentido, e quero aqui dizer de público essa situação, de manter as balanças, está certo, nos ajudando e nos ajudou muito. Agora nós não temos essa franquia, e o DENIT não tem uma política para implantar balanças aqui. De tal maneira que nós vamos fazer um caminhão para transportar 1.000 quilos e nele poderá ser transportado 5, 6 mil quilos. A vida útil é muito menor, não é? Mas não é só por isso, porque o projeto que foi executado anteriormente tem problemas de estrutura. Nós fizemos há pouco tempo atrás. Esse dinheiro, por exemplo, não vai ser usado na capa asfáltica, não? Vocês vão mexer? Não, também. Nós vamos fazer uma coisa... Porque, de uma maneira popular, comum, uma pessoa leiga como eu nessa área de engenharia, de estradas, eu digo, não, mas botaram asfalto aqui que não presta. Isso é o que diz o povo, o caminhoneiro, o motorista, o morador da estrada, né? Esse é o comentário. Então, o dinheiro não é para isso. É para isso também. Isso. O que é que nós vamos fazer? Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer não sei que não é técnico, vamos fazer já viu o liquidificador funcionando, né? Você pega um bocado de fruta, coloca lá dentro, tritura, faz uma massa única. Vamos fazer uma coisa chamada reciclagem. Nós vamos pegar o que tem lá, vamos triturar, implantar aquilo lá. Aquele material vai ser aproveitado. E isso não vai tirar nada de lá. Vai ser usinado novamente. Isso não significa dizer que nós estamos mexendo o que está lá embaixo. O que está lá embaixo, nós fizemos uma emergência há pouco tempo atrás, muito bem sucedida, no meu entendimento, sob o ponto de vista prático, que foi o lançamento de pedras. Era uma coisa chamada macadame hidráulico, que findou sendo um resultado mais regionalizado. Mas aquelas pedras, elas estão afundando, e os trechos melhores da BR são esses, mas elas estão servindo lá como reforço lá embaixo. Portanto, se nós colocarmos agora uma base aqui em Cividé, essa estrada não vai mais estragar. Quem conhece Miami, por exemplo, Miami é um pântano, né? É um pântano. As estradas ali que vai para Tampa, Cabo Canaveral, tá certo? Orlando, elas são estradas todas feitas dos padrões que eu estou dizendo. E você não vê nenhum buraco, né? A tecnologia americana é melhor do que a nossa, não. Possivelmente eles têm mais dinheiro. Não existe um pouco, tanto quanto irresponsabilidade. Eu vou dar um exemplo simples. A estrada ali que vai para o aeroporto, notadamente naquele trecho da curva, todo mês tem gente recuperando aquilo. Todo mês tem recuperação naquela Daqui estrada. para o IP, todo mês tem gente recuperando essa avenida. Não, mas ali com mais gravidade, com mais constância, naquele trecho. O contribuinte... Me perdoe, qual é o trecho que você está... Que vai para o aeroporto. A estrada que dá acesso ao aeroporto. Depois da UFAC. Não, já lá, já chegando lá, no aeroporto. quando vira. Ah, sim, já. A ligação mesmo ali para o aeroporto, tá. O contribuinte, quando vê aquilo, ele se irrita.
Que brincadeira é essa? Aqui é uma forma de manter uma empresa todo mês pagando? Que diabo é isso? Nós somos muito pródigos em colocar a culpa nos outros, né? Eu poderia dizer se não foi o DENIT que fez. Mas eu vou dizer, dentro do contexto do que eu estou discutindo aqui, ali falta reforçar a estrutura. Ali é um problema estrutural. Você vê que a estrada toda se deforma. Não adianta colocar um selante ali, uma capa. E por que colocam? Aí eu posso te dizer que eu não posso te dar essa resposta. Narciso responde. Não, eu insisto, Osmir, uma estrada, Sênior, não venha um leito estradal completo, ele é constituído de subleito, leito, subbase, base e capa selante. Sim. Essa capa selante pode ser de asfalto, pode ser de concreto armado, pode ser de... O quê? Então, o que é que... A capa selante, ela representa, no custo de uma estrada, por vezes, o que a pintura representa numa casa. Um custo praticamente zero. Agora, o que é que acontece? Enquanto nós continuarmos aqui, pondo uma capa selante, que por sua vez já é feita de péssima qualidade, né? Porque o meu professor de engenharia rodoviária, que foi o do Furtado também, o Juarez Pascoal, pelo que ele me ensinou como deveria fazer uma argamassa asfáltica, aqui no Acre era proibido de se fazer. Era proibido. Aí, tá. A sua resposta. Era proibido de se fazer. Mas proibia fazer esse tipo de trabalho para ser mais consistente. Aqui Me disse é cadeia. então, Cidade aqui o que é que proibiu. faz? Aqui se faz asfalto misturando com laterita, cujo material é pulverulento. Mas deixa eu aqui nesse bloco, nós não fizemos nenhuma pergunta aqui para a nossa presidente do CREA. Eu quero saber o seguinte, presidente. Eu estou aqui com uma programação. Dá para mostrar aqui? Muito boa, né? Uma programação extensa, a Semana de Engenharia e Agronomia do Acre, que tem início dia 7 de dezembro. Dia 7 de dezembro, vocês dois 7 a 9, então não é uma semana. É isso. às 19 horas. E aqui tem um painel que me chamou a atenção, que depois eu quero que vocês abordem. Viu, Astério? Sim. Primeiro painel dessa semana de engenharia, que a presidente vai convidar a partir do dia 7, um coquetel, inicia com um coquetel. É quente o tema. O painel é o seguinte: o que falta para o Brasil acabar com o superfaturamento nas obras públicas? A reforma política. É o primeiro tema. E eu gostaria que você falasse sobre essa semana e sobre esse tema. Essa semana a gente, na realidade, fez uma pesquisa de satisfação de 2015 para cá, para todos os profissionais, mandamos por e-mail alguns questionamentos e alguns temas que a gente deveria abordar, cursos. E depois nós fizemos essa triagem e a maioria deles direciona para a questão de obras públicas e cursos na área de custo de obras. Então, o tema sobre o valor de obras no Brasil, ela está sendo discutido pela engenharia nacional, porque você vê que hoje o engenheiro... da Lava Jato, doutora? O engenheiro hoje pega a culpa de tudo. Então, você não vê o entre meios de se fazer um projeto. Então, essa é uma preocupação que a engenharia vem discutindo bastante. E esse painel, eu assisti essa palestra desse palestrante que está vindo de Alagoas. Ele fez nós participamos do Congresso Mundial de Engenharia de Custo, no Rio de Janeiro, no mês passado, e ele aborda muito bem o que o engenheiro, na hora de elaborar o projeto, ele tem que atentar, e também ele faz o projeto tudo dentro da norma, dentro dos procedimentos, mas na hora da execução, geralmente a empresa toma um outro caminho. Tem a sua equipe para discutir preço, então, né? isso é uma responsabilidade que o engenheiro tem que discutir bastante. Então, a gente Para botar a taxa de oxigênio, por exemplo. Eu podia contribuir também nessa coisa. Claro. Olha, E deve. eticamente, nós vivemos... isso não é poesia. Aristóteles, que viveu há 300 anos antes de Cristo, 384, se não me engano, 3222, escreveu uma carta ao único filho que ele tinha, chamado Nicômaco. E nisso ele falava de ética. O que é ética? É uma coisa que não é um elemento imaterial, mas que é muito da formação individual das pessoas. As famílias confundem muito que mandam os filhos para a escola, mas a escola não dá educação, ela dá informação.
Matemática, física, química, essas coisas todas. De tal maneira que, até pela própria formação filosófica do Estado brasileiro, que nós somos república. O que é a república? É res publica. Em latim quer dizer coisa de ninguém, ou coisa de todos. Né? Res, coisa pública de todos. Né? Então, nesse conceito, as pessoas que se apropriam de algum valor ou tomam posse em alguma circunstância no mando do Estado, começam a patrimonializar aquilo, é dele. A iniciativa privada a ver também como coisa de quem colocar a primeira mão. Essa é a razão dos superfaturamentos, não só nas obras. Os superfaturamentos no Brasil, eles são em todos os locais, nos locais mais danosos possível, nos remédios da saúde, né? Aquele negócio do merenda escolar, merenda escolar, não é? Olha, imagine a ausência de ética moral e profissional que tem alguém que frauda uma coisa dessa natureza. E tem mais coisa, o Brasil chegou numa situação de ausência de moral, ética e profissional que a pessoa não esconde mais isso. Vê essa situação do Rio de Janeiro, né? Aí o Rio transbordou uma coisa tão grave para todos nós. Rio Grande do Sul, né? Agora. Isso afeta todo mundo. O que a gente precisa fazer, que hoje estamos no digládio das religiões, é a questão de retornar um pouco a moral das coisas, do respeito. Mas eu volto a insistir com ela o seguinte, esse seminário, essa semana da engenharia, seminário, quer que seja, é exclusivo para os engenheiros só? Não, a sociedade civil também, toda a cidade civil e militar. Eu queria só abrir um parentezinho com relação à programação. No dia 7, que vai ser às 19 horas, a gente vai, na oportunidade, fazer homenagens a alguns profissionais, algumas empresas, as empresas mais antigas que estão dentro do CREA, que é desde 98, tem registro de empresas que estão regularmente, aos profissionais, esses profissionais que têm de 35 anos, homens, mulheres. Hoje nós fizemos um levantamento, nós temos quase 500 profissionais, entre mulheres e homens, que estão nessa categoria. De que? 35 anos? 35 anos de engenharia, profissional. De É isso, então, é tanta gente assim. É doido, ó. Então a gente nunca, o CREA nunca fez essa homenagem. É claro que a gente não vai conseguir levar todo mundo, a gente vai fazer uma seleção, vamos escolher alguém para ir representando esse grupo. A Soraya será homenageada, a Soraya que está ali, que é sua assessora aí? Bem perto. A Soraya não tem 35 anos, rapaz. Doutor Carmina, o Osmiri, sempre muito curioso, ele trouxe essa questão que do painel que eu não tinha visto, o que falta para o Brasil acabar com o superfaturamento das obras. Ótimo, isso é uma grande preocupação. Muito. Mas preocupação maior, e aqui eu falo com a mais absoluta responsabilidade, é que o Brasil também precisa fazer para acabar com as contratações subfaturadas. Subfaturadas? Prefeito Raimundo Angelim reclamava. Não. E por quê? Prefeito Angelim reclamava. Vou fazer minha as palavras de uma CPI que houve no Senado, quando um dos senadores, Elcio Alves do Espírito Santo, que era o presidente da CPI, chegou a concluir que pior do que as obras superfaturadas são as obras subfaturadas que acabam sendo paralisadas e, consequentemente, o prejuízo é total. Mas aí, Narciso, eu faço uma pergunta entendeu, doutor? A você e a todos. E a prova disto, hoje o presidente Temer está preocupado, está em mão dele um levantamento que o Brasil tem hoje 30 mil obras paralisadas porque foram contratadas por preços inexequíveis. Pois é isso que eu pergunto. A lei de licitação, ela não comete um equívoco ao dizer menor preço apenas? E grande. Comete um equívoco, não, e grande. E olha, eu preciso contribuir nessa conversa, porque se você vir na lei das licitações, tem um parágrafo lá que eu não vou chutar, dizer qual é, mas tem um parágrafo que diz o seguinte: para você tornar o preço inexequível, você tem que avaliar por 50% dos preços menores daquela proposta. Quer dizer, se todo mundo combinar em baixar o preço, para você tornar um preço inexequível é uma coisa muito complicada. É, muito complicado. Muito complicada. Tem empresa que baixa 30% na obra quando o BDI não chega a 27% e diz que vai fazer a obra. Eu acho que é uma situação grave que nós precisamos aí fazer. Sim, mas aí eu pergunto o seguinte, Butaro. A atualização da lei. Vamos imaginar que o gestor
Diga, não, essa empresa não tem condições mesmo com esse preço. Não pode fazer isso. Pois isso é um absurdo. Com Princípio relação da à Constituição. questão da Tempo lei, esgotado. Impessoalidade. 45 do segundo tempo. Por quê? Final. Já terminou? quero passar ainda a nossa Não falamos nem programação, de pelo menos de saneamento cursos, ambiental, né? né? Vamos ver os cursos. Fica à vontade, doutora Carminha. Eu quero só passar rapidamente a programação da Semana da Engenharia, que começa dia 7. Dia 8 vai ter 2 cursos, que é cálculo, orçamento e obras e cálculo de DBI, que é mais direcionado para a engenharia civil. Um curso de geoprocessamento, que vai ser dado pelo diretor-presidente da Embrapa, o Eufran, junto com o Mário. Esse de cálculos de obras vai ser um perito que vem do Rio de Janeiro para dar o curso, o doutor Raimundo, que está vindo. Vamos ter também uma palestra no dia 9, Matriz Energética Brasileira e seus Desafios. É o coordenador nacional da Câmara de Elétrica que está vindo para cá. E ele também vai dar um curso Laudos Periciais em Instalações Elétricas. E teremos ainda um curso sobre receituário agronômico. E o curso de obras e orçamentos e cálculo, a demanda de inscritos no primeiro dia de lançamento já ultrapassou o que a gente estava previsto. Então, hoje, nesse curso, nós tivemos que abrir uma outra turma, no dia 8 e no dia 9, que a gente já tem mais de 300 pessoas inscritas, profissionais e estudantes nesse curso. Então, a gente vê que a procura está grande. É uma coisa que o CREA precisava fazer, que a gente está realizando a primeira semana, pretende daqui para frente fazer mais cursos, aproveitar também os profissionais daqui para a gente poder capacitar um pouco, que o profissional exige um pouco do conselho de se manifestar com relação a isso. Então, a gente convida os profissionais, faça inscrição no site do CREA, pode fazer 2 cursos, um por dia, né, que são um curso de 8 horas, e antes disso tem a palestra. E para encerrar o dia 9 à noite, a gente vai realizar o primeiro baile da Minerva. Então, já convido vocês para ir. A festa vai ser no Pinheiro Palace Hotel, a partir das 21 horas. A gente quer tornar tradicional o baile da Minerva, que a Minerva é a nossa marca, né, da engenharia. Então, vai ser o primeiro baile que a gente vai estar realizando. Esperamos que seja um sucesso. Vai ser com a banda Os Mugas. O valor do ingresso é R$100. O CREA não pode custear esse tipo de evento, então vai só ser... Só para os sênior? Para todos, para bailar, vai ser uma festa boa. Então, esses R$100, ele contempla a bebida, o tiragosto, o som, tudo. Então, vai ser um ambiente gostoso. A gente convida todos que participem dessa Semana da Engenharia. O profissional que exige do CREA que a gente promova, que participe realmente da Semana da Engenharia. Ok, muito obrigado, doutora Carminha, pela sua presença. Eu que agradeço. Gustavo, obrigado também. Obrigado. E como é de praxe aqui no programa, a gente termina com uma frase, uma palavra, né, que você goste, que marcou a sua vida, que aponta para uma direção. E eu quero começar com você. Pois não, obrigado pela deferência. Eu quero dizer que eu sou muito agradecido a Deus por ter me transformado em engenheiro e ter retornado à minha terra. E fim da minha fala, minha participação aqui, lembrando de um poeta chamado Tiago de Mello, que escreveu um poema chamado Estatuto do Homem, onde no Estatuto do Homem ele destacou que talvez nós não precisamos mudar o caminho, só a forma de caminhar. Ok, obrigado. Doutora Carminha, uma palavra, uma frase. Dizer que eu acho que a engenharia também, como o Furtado fala, ela nasceu na minha vida e eu luto pela minha profissão de engenheira agrônoma e eu acho que eu tiro como principal a união de todas as categorias, que a gente esteja sempre unido em buscar a melhoria para a sociedade, principalmente. União. Narciso, sua frase espetacular. Ela é atual para esse momento político de tensão que o Brasil está vivendo, né? A Odebrecht lá. Relação da Odebrecht. Privilégios são as benécias concedidas aos outros. E quando concedida a minha, direita da querida. Osmir. É quase na tua linha. Negociata é um grande negócio em que eu não estava fazendo parte. Pelo amor de Deus. Muito obrigado. É a minha de hoje. A você, telespectador que nos acompanha no Tribunal Livre todo final de semana. O programa vai ao ar sexta-feira, às 8h30, em horário nobre, com reprise no sábado, também em horário nobre. Muito obrigado pela sua contribuição. Tenha uma boa noite.